Prosseguindo, ainda na gravação em sequência que estamos realizando sobre a Gênese e a vida, tomando como base o livro A Gênese segundo o Espiritismo, as predições e os milagres. Hoje realizamos a gravação da palestra número 33. Mas não sem antes suplicar a divina providência, a ajuda da qual tanto necessitamos, para conseguirmos na realização deste objetivo a ajuda da espiritualidade maior, para que possamos corresponder às expectativas que os mentores espirituais depositam em nós. Queremos, no prosseguimento, a partir da palestra número 32, dizer que após oficializado o cristianismo como religião romana, iniciaram as ingerências terríveis, oriundas das imperfeições humanas que, naquela época da humanidade, constituía a força dominante. O Deus, fonte de poder criador do universo e expressão concreta de todos os atributos divinos imagináveis e inimagináveis, porque somos ainda almas simples e ignorantes, é um Deus que foi, pela ignorância humana, transformado em um Deus cioso, cruel, vingativo e parcial. Muito diferente daquele Deus de paz e de verdade que acabamos de conceituar. Sacrificaram nas fogueiras pela tortura e perseguições de um número de vítimas muito maior do que as que foram sacrificadas pelos pagãos a seus falsos deuses no passado. Venderam-se as orações que são as indulgências, as santas indulgências, as graças do céu, em nome daquele que expulsou os vendilhões do templo e disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. O que diria Cristo nos dias atuais, se visse os que usam o seu nome para adquirir honras, riquezas e bens materiais, sendo que ele, o Mestre, entrou em Jerusalém montado em um jumento? Que fizestes dos meus ensinos, vós que incensais o bezerro de ouro? Se o Mestre em carne não está entre nós, está em espírito, e como a parábola virá pedir contas aos vinhateiros do produto de suas vinhas, quando chegar o tempo da colheita. Referimos-nos, é claro, à parábola do vinhateiro que se acha registrada na gravação número 32. Jesus claramente anunciou que a humanidade, num futuro, se unirá numa crença única, porque outras ovelhas que não são do aprisco do Pai existem. É preciso que estas eu conduza. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho. Isto nós encontramos no texto bíblico, no livro de São João, capítulo 10, versículos 16. Apesar das crenças religiosas desejarem essa unidade, cada uma se lisonjeia
de que essa unificação acontecerá em seu proveito. Aos poucos, ao longo de muito tempo, o ecumenismo que já acontece terá uma globalidade inteira. Possivelmente, nesse futuro ainda distante, o Esperanto será a linguagem universal, a forma de expressão de comunicação entre todas as pessoas. No dia em que as religiões percebam que cada uma, em seu lugar do seu Deus particular, devem aceitar um único Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, então sim existirá um só pastor e um só rebanho. Então os discípulos lhe perguntaram: por que, pois, dizem os escribas ser preciso que antes venha Elias? Jesus lhes respondeu: é certo que Elias tem de vir, e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes o trataram como lhes aprouve. E é bem assim que farão morrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Isto nós encontramos no livro de São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 ao número 13. Elias já voltara na pessoa de João Batista. Seu advento é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pode voltar, senão como ele não pode voltar, quero dizer, senão tomando ele um corpo, aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. A anunciação do Consolador é outro texto bíblico que precisamos tomar como base para percebermos a postura diversificada e muitas vezes conflitantes das mais variadas crenças religiosas. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e fará vos lembreis de tudo que vos tenho dito. Isto também nós encontramos no livro de São João, no capítulo 14, versículos 15 e 17 ao número 26. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá. Porquanto, se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, vou e vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim, no que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai e não mais me vereis, no que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as verdades,
porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que vos tenho escutado, e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque revelará o que é, ou melhor, me revelará o que está em mim, e anunciará, e vô-lo anunciará. Essas predições bíblicas comprovam sem a possibilidade de equívocos que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, porque nem seus apóstolos, nem o povo estavam no patamar evolutivo necessário para compreenderem todos os ensinamentos do Mestre. Se informações secretas houvesse, o Mestre teria deixado, os evangelhos fariam referência às mesmas. Os conflitos de interpretações, no entanto, das parábolas descritas pelo Mestre evidenciam que as religiões que fundamentam o Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de todas as verdades, porque ele, Jesus, preservou para si a completação ulterior dos seus ensinamentos. O princípio, quero dizer, da imutabilidade em que eles se baseiam, constitui um desmentido às próprias palavras do Cristo. Se o Consolador prometido ia recordar os ensinamentos de Cristo, é porque o Mestre sabia que iríamos esquecer o que ele nos tinha ensinado. E se havia de ensinar todas as coisas, é porque nós, humanidade daquela época, não tínhamos condições de aprender todos os seus ensinamentos. Pode-se dizer que, com sua precognição, Cristo previa que os seus ensinamentos iriam ser mal interpretados. Para o entendimento de certas partes do Evangelho, excluído os preceitos morais, faziam-se necessários conhecimentos em termos de pré-requisitos que só a ciência, a tecnologia poderiam propiciar e assim habilitar ao homem a amplidão que precisaria surgir no seu leque interpretativo a respeito do Consolador prometido e dos ensinamentos que Cristo propiciou e deixou para todos nós. A concretização da profecia de Cristo se consubstanciou através das verdades codificadas e registradas por Allan Kardec, o qual seguiu as orientações sobre as diretrizes do Cristo, que orientou os espíritos superiores, que transcendem para o plano material, e doutrina do Consolador prometido, ou seja, a doutrina que é dos espíritos. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, convertera a humanidade toda. Ou melhor, converterá a humanidade toda, porque esta conversão ainda não aconteceu. Jesus proclamou a necessidade das reencarnações como meio de aprendizado em nossa senda evolutiva eterna. Só assim estaríamos aptos
à compreensão de todas as verdades, ou estaremos aptos à compreensão de todas as verdades. Sem a reencarnação, as promessas de Jesus seriam ilusórias, poderemos afirmar. Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecoste, por meio da descida do Espírito Santo, respondemos que o Espírito Santo dissipou as trevas do entendimento, desenvolveu as aptidões mediúnicas para facilitar a missão dos apóstolos, porém, nada ensinou além dos ensinamentos propiciados por Jesus naquele tempo, é claro. O Espírito Santo não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador. O Evangelho permaneceu obscuro e pelas múltiplas interpretações surgiu a multiplicidade das crenças que dividiu o cristianismo desde os primeiros séculos depois de Cristo. Na doutrina espírita, recomendamos a leitura e análise dos textos existentes na Bíblia relacionados com o segundo advento de Cristo. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo e carne, nem que personificará o Consolador. Apresenta-se, ou melhor, apresenta-se como tendo vindo em espírito, na glória de seu Pai, e julgar o mérito e o demérito, e dar a cada um segundo suas obras, quando os tempos forem chegados. Quanto ao fato de que no segundo advento muitos dos que viveram no passado seriam só encontrados, esses fatos só encontram respaldo coerente na doutrina do Consolador prometido. É muito claro, pois somente podem ser encontrados no futuro alguns daqueles que estavam presentes na época em que fez Cristo esta profecia, com base na sua permanência através da multiplicidade das existências. Então, só encontramos respaldo coerente na doutrina do Consolador, à luz da reencarnação. Eis a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho, sem a qual parecem verdadeiros contrassenso. Dia chegará em que os ensinamentos de Cristo serão bem compreendidos e tornar-se-ão uma lei universal. Nas previsões feitas por Cristo, algumas se realizaram no passado, como, por exemplo, as ruínas de Jerusalém. A diáspora, que vem a ser a difusão do povo judeu pelo planeta inteiro, que se dispersaram, portanto, em todas as regiões da terra. Sua visão, sobretudo, embora falando naquele tempo, sempre aludia ao futuro. Também recomendamos a leitura dos sinais precursores. No final da Gênese, as predições e os milagres, na página 369, e outras páginas, dependendo da edição, é claro, que nós consideremos. É preciso que notemos a presença da alegoria no quadro que assinala o fim dos tempos, como a maioria do que Jesus compunha. Cristo falava para pessoas rudes e quis impressionar a inteligência do povo naquela época, e com outras
e em outras épocas também subsequentes, para atingir os corações, usou sinais materiais. E nas palavras valeu-se da força da linguagem. O Filho do Homem virá sobre nuvens, com grande majestade, cercado de anjos ao som de trombetas. Lhes parecia de muito maior imponência do que a sua simples vinda, de uma entidade investida apenas do poder moral. Por isso mesmo, os judeus que esperavam no Messias um rei terreno, mais poderoso que todos os outros reis, destinado a colocar-lhes a nação à frente de todas as demais e reerguer o trono de Davi, o trono de Salomão, não quiseram reconhecê-lo. No humilde filho de um carpinteiro sem autoridade material. No entanto, com seus ensinamentos, transformará a humanidade num tempo que se estende ao infinito, com suas palavras e o concurso dos seus discípulos, irá revolucionar com certeza o nosso mundo. Quanto a escurecer o sol, é outro fato que encontramos descrito nos textos bíblicos, e que surgiram tremores de terra, eram necessários, eram acessórios, assim forçados de todos os presságios e acontecimentos sinistros. Entretanto, sob essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição de calamidades de todo gênero, que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho, restaurado na sua pureza primitiva. Por fim, do reinado do bem, que será o de paz e de fraternidade universais, derivados do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando de homem a viver sob a égide de sua lei. Passando o homem a viver sob a égide de sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que depois dos dias de aflição virão os dias de alegria. Quando acontecerão tais coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho do Homem. Todavia, quando chegar este momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses sinais não estarão nem no sol nem nas estrelas. Estarão mais no estado social e moral dos homens do que no físico. Analisando-se a compilação supracitadas, essas mutações não poderiam operar-se em vida dos apóstolos, pois do contrário Jesus não diria que ele mesmo não sabia a época da eclosão de tais fatos. No grau evolutivo em que se encontra a humanidade, chegaria ao fim da época das ocorrências de tais eventos? O mundo não iria terminar, não. Não é racional se suponha a destruição do mundo, quando ele entre
no caminho do progresso moral e prática dos ensinamentos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal. A prática do Evangelho acarretará a melhora do estado moral da humanidade, o que acarretará a queda do mal. Quanto aos sinais que devem se manifestar na Terra, é possível dizer que desde o século XIX, as manifestações mediúnicas, profusamente a partir de 1848, vêm acontecendo de modo ostensivo. O Espiritismo realiza, e é uma das mais importantes predições de Jesus. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Quanto ao juízo final, Cristo configura em palavras acessíveis. Naquele tempo, para a humanidade daquela época, existia a necessidade destas formas de expressões para que ficasse uma impressão forte e eles pudessem crer nesta maravilhosa profecia que acontece agora, na doutrina que consola e mais nos outros fatos que marcam o início da sua existência e os propósitos para o qual esta doutrina existe. Formada com base o livro A Caminho da Luz, com base no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado por Emmanuel, além da obra Exilados de Capela, nos é possível analisar quando as almas empedernidas na delinquência e prática do mal começarem a se tornar um empecilho para a continuidade do trajeto evolutivo das almas na sua evolução em direção aos espíritos de luz e a Deus, essas almas serão deslocadas para outros mundos que constituem as moradas da casa do Pai. Mundos que terão um patamar evolutivo de acordo com a inferioridade de tais almas, recalcitrantes na prática do mal. É preciso que recordemos a observação de Cristo. O Pai me recomendou para que nenhuma de suas ovelhas do seu rebanho seja perdida. Isto quer dizer que estas almas recalcitrantes também irão ter a sua oportunidade de redenção, de reparação, de cura de suas almas doentes, através da pluralidade das vidas nos mundos habitados. Para tanto, temos a eternidade dentro da eternidade, quando então essas almas malévolas se autotransformarão e marcharão em direção a Deus em termos de afinidade. Passando de imediato na sequência de nossas análises, quase em termos de conclusão, possivelmente na próxima gravação concluiremos, mas ainda pendentes de considerações que precisam ser feitas, enfoquemos uma análise que foi feita no começo dessas gravações. Referíamos-nos à formação do nosso sistema solar. Quando a nossa Terra também se formou. Por todas as análises que foram feitas, sabemos das transformações pelas quais nosso planeta passou, até que tivesse as condições para ser o berço para os primórdios e surgimento da vida. Todas as transformações pelas quais o planeta passou permitiram o surgimento de formas cada vez mais evoluídas de seres vivos, até o aparecimento do gênero Homo, espécie Homo sapiens,
que já tinha condições para receber as almas humanizadas. É claro que nós queremos aqui enfatizar que, na medida em que esses fatos já descritos aconteceram, a Terra também passou por transformações. Aconteceram transformações em nosso orbe, o qual teve cada vez mais condições para ser a morada das almas cada vez mais evoluídas que na Terra surgisse. Nós queremos, neste final de exposição, agradecer a Divina Providência, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, pela oportunidade que estamos tendo de fazer esse percurso em termos de exposição e de análises relacionadas com a Gênese, a predição e os milagres. Pois sabemos que deste trabalho pequeno e modesto e de outros trabalhos muitos que acontecem via internet, especialmente através da Rádio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita, vai acontecendo como deve ser, por todas as regiões da Terra, a divulgação destas sementes evangélicas. Sabemos que a sintonia para este programa não chega a ser muito grande, mas o importante é que estas sementes evangélicas vão sendo disseminadas em diversos pontos da Terra e são uma contribuição para que o homem possa se autotransformar em direção a Deus. Assim, então, neste final, agradeço a Jesus, agradeço a vós, Espíritos maiores, agradeço ao nosso amado Pai Celestial. E até a próxima oportunidade, quando possivelmente faremos a última gravação nesta sequência de análises que foram feitas ao longo do tempo. Obrigado, Jesus, e que assim seja.